Então, né, o vídeo de hoje eu tô gravando sem meus óculos, como sempre, mas sem as minhas lentes de contato e eu tenho 4 graus de miopia, então quer dizer que no meio do vídeo pode ser que eu olhe meio de lado, ligeiramente assim, porque eu não vou estar vendo onde é que tá a câmera, tá? Não estranhem. E vamos lá começar. Como vocês sabem, esse mês é o mês em que eu tô lendo livros alemães no canal. Não tô lendo só livros alemães, tem outros livros também, mas eu tô me propondo a ler livros da literatura alemã. Na outra semana foi o Morte em Veneza, novela do Thomas Mann, e essa semana vai ser dedicada a Demian, de Hermann Hesse, autor que eu já resenhei aqui no canal com aquele livro lindíssimo, Siddhartha, uma obra que ele escreveu depois. Essa daqui é um pouquinho anterior na trajetória do Hermann Hesse como grande escritor, vencedor do Prêmio Nobel e um dos mais importantes do século XX que ele foi. E já começo dizendo que Demian é uma obra muito mais fácil de ler do que A Morte em Veneza, muito provavelmente porque o narrador é um jovem e o Morte em Veneza é narrado, quer dizer, é contado do ponto de vista de um homem de meia idade, um intelectual e tal, então tem uma diferença de pesos, né? Aqui a história é narrada em primeira pessoa por alguém que tem mais ou menos a minha idade, né? E que fala sobre as suas experiências na infância, na juventude, está muito mais próximo da minha experiência de vida, né? É um daqueles famosos romances de formação, que é um gênero da literatura em que se fala da difícil transição da infância para a vida adulta. O contexto histórico de publicação desse livro é mais ou menos parecido com Morte em Veneza, que foi publicado em 1912, esse aqui saiu em 19, parece muito próximo, mas teve uma coisa pequenininha assim, pouquíssimo importante no meio das duas coisas, a Primeira Guerra Mundial. Sim, a guerra mais mortífera já vista pela humanidade até então, conseguiu, nós sabemos, ser superado pela Segunda Guerra Mundial, mas foi mesmo assim uma guerra terrível em que milhões de pessoas morreram. E então esse livro parece que conseguiu capturar muito bem naquela época o espírito da juventude que tinha acabado de ser esmagada por uma tenebrosa guerra, né? Imagina que as pessoas não só assistiam notícias da guerra pela televisão, porque não tinha, mas não só ouviam falar de guerra, elas eram obrigadas a ir para a guerra. Então, os que sobraram, os que resistiram e sobreviveram, foram obrigados a ver os seus amigos morrendo, seus conhecidos, o mundo se despedaçando, e essa juventude tão afetada e tão confusa diante do mundo e das incertezas, viu nesse livro, no Demian do Hermann Hesse, uma fonte de inspiração que refletiu seus sentimentos de uma maneira impressionante. É lógico que naquela época eles deviam estar otimistas, né? Pensando, bom, agora o pior já passou, essa guerra horrorosa ficou para trás, não vai acontecer outra guerra tão terrível quanto essa. Então esse é o momento de nós renovarmos o mundo, de nós reestruturarmos tudo e de nós criarmos um novo homem, um novo ser humano que vai submergir dessas cinzas, dessa violência tão terrível e alcançar um novo estágio de civilização. Hesse acreditava que eles estavam vivendo um novo momento de renascimento da humanidade e certamente esse livro representa uma tentativa dele de trazer esses novos ares e essa nova visão de mundo. O legal é que existe um quadro do Salvador Dalí que não foi pintado na época do Demian, foi pintado em 43, né, no contexto da Segunda Guerra, que se chama A Criança Geopolítica Assiste ao Nascimento do Novo Homem, porque foi isso que aconteceu depois da Segunda Guerra, do Holocausto, da bomba atômica, de todas aquelas atrocidades. Foi necessário a humanidade se renovar e não é por acaso que a segunda metade do século XX assistiu à revolução feminina, à revolução sexual, à revolução dos costumes, ao rock and roll, toda a nossa cultura que até hoje, né, é o que nos define, ela é produto desse massacre que foi a Segunda Guerra Mundial, as duas grandes guerras e que obrigou a humanidade a se renovar. Mas até essa renovação acontecer, a gente sabe, foi um longo caminho
que é representado nesse livro tão importante pelo personagem principal. Esse narrador em primeira pessoa se chama Emile Sinclair. Emile seria a versão alemã de Emílio, né? E Sinclair é um nome interessante. Eu tenho certeza que não escapou do escritor a noção de que é um nome de origem normanda, como eu pesquisei, que inclui, né, no mesmo nome dois conceitos opostos, duas palavrinhas-chave que são opostas. De um lado a gente tem sim, se você conhece inglês, né, sim significa pecado, e do outro Claire já puxa mais para o francês, mas em diversas línguas faz referência à claridade, à luz. Ou seja, Sinclair é um nome que contém ao mesmo tempo a luz e a escuridão, e é exatamente isso que define o nosso personagem principal. Toda a narrativa de Damien se formata na tentativa do Emile Sinclair de tentar descobrir quem é o seu verdadeiro eu no conflito entre esses dois mundos conflitantes. Um desses mundos é o mundo, digamos assim, oficial, apresentado pela religião, pelas virtudes e os bons costumes. É um mundo que Emile Sinclair tem na sua casa. Ele é de uma família muito religiosa, protestante, naturalmente, né? Provavelmente luteranos, né? Porque estão na Alemanha. E os atributos dessa vida mais luminosa que ele aprende em casa são a retidão, a disciplina, a limpeza, a pureza, digamos assim. Nesse mundo não havia lugar legítimo para malícia, para galhofa, para os prazeres da carne, e com isso é lógico que eu estou falando dos prazeres sexuais, mas por outro lado existia também um outro mundo, o mundo dos mistérios, das superstições, das histórias de fantasmas, dos homens embriagados, das gravidezes escandalosas, das fofocas de roubos, assassinatos, suicídios. Emile Sinclair nasceu numa casa onde esses dois mundos tão contrastantes conviviam, sendo que a luz e a ordem era representada pela família, pelo pai, pela mãe, que eram muito religiosos, pelas irmãs tão perfeitas, e o outro mundo, o mais misterioso e o mais trevoso, era representado pelos criados, pelos meninos da rua, pelas histórias que ele ouvia, pelas conversinhas que os empregados tinham baixinho e que o menino escutava. Emile Sinclair foi uma criança que nem tinha muita consciência, não conseguia expor em palavras, mas ele sabia que existia o lado dos bonzinhos e o lado dos malvados, e ele sentia uma fascinação enorme por esses dois mundos. É por isso que ele é em si mesmo a síntese do pecado e da claridade. Sim, e Claire. É fantástico isso. E vamos lembrar que não era a primeira vez que a literatura investigava a luz e as trevas que existem e habitam o ser humano. Em 1886, Robert Louis Stevenson publicou O Médico e o Monstro, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. É uma novela que conta a história de um respeitável médico, o Dr. Jekyll, que depois de ingerir uma fórmula, que ele mesmo tinha feito, ele ingere uma fórmula científica que transforma o cara numa outra pessoa, numa outra personalidade, o Mr. Hyde, um homem depravado, um homem violento, um homem animalesco e que estranhamente começa a se parecer mais humano do que o honorável e respeitável Dr. Jekyll. Essa novela foi publicada durante o auge da era vitoriana, que era conhecida pela repressão dos costumes, pelo conservadorismo, e foi um estrondoso sucesso. Não só porque ela é cheia de aventura e emocionante, mas sobretudo porque ela antecipa questões psicológicas que só viriam a ser esclarecidas por Sigmund Freud alguns anos depois, quando ele propôs a divisão da mente humana em diferentes instâncias de consciência e inconsciência, sendo que nessas camadas inconscientes a gente tem impulsos primitivos para o sexo, para a violência, para uma série de outros instintos que a sociedade o tempo todo nos reprime. Não que seja ruim que nos reprima, mas é importante a gente ter consciência de que esses impulsos existam. Hoje os psicólogos, os psiquiatras concordam que todos nós, seres humanos, temos um pouco de Dr. Jekyll e um pouquinho de Mr. Hyde. Todos nós somos Sinclair, somos pecado e somos luzes. Todos nós temos essas duas coisas dentro de nós. Eu sei porque eu fiz terapia por muitos anos. Isso não é ruim. É importante que nós tenhamos consciência de tudo isso para a gente descobrir quem nós somos e o que nós queremos nos tornar. Então, na sua trajetória em busca da própria identidade, Emile Sinclair vai passar por todas as etapas difíceis do amadurecimento. Ele
vai se sentir culpado, na verdade ele vai se corroer de vergonha quando chega a puberdade, ele começa a ter os primeiros sonhos eróticos, os primeiros impulsos sexuais que eram duramente reprimidos no começo do século XX. Além disso, é claro, ele vai se apaixonar, ele vai se desesperar, ele vai buscar consolo enchendo a cara, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Por sorte, ao longo da sua vida, ele vai encontrar duas pessoas, vai fazer dois amigos que vão servir como guias espirituais, intelectuais, filosóficos da sua trajetória. Um deles se chama Pistorius, é um sombrio tocador de órgão numa igreja, com quem ele vai fazer amizade, e também a gente tem Max Damian, que é tão importante no livro que está presente no título. Tudo isso é muito simbólico, tá, gente? Não é uma narrativa realista. Todos esses personagens representam alguma coisa, esses nomes têm todos uma razão de ser, e a verdade é que esses três personagens, tanto o Sinclair quanto os amigos, o Pistorius e o Damian, são heterônimos de Hermann Hesse. Os três têm pontos biográficos em comum com o autor da história. E é legal porque esse livro foi publicado em 19, sem a assinatura de Hermann Hesse, ele era assinado por Emil Sinclair. Então, demorou muitos anos até que o grande público descobrisse que Hermann Hesse era o verdadeiro autor dessa história. As pessoas receberam como uma entidade, né? Um autor misterioso contando a história da sua própria vida. Tudo representa a vida de Hermann Hesse. O Pistorius, que é o amigo sombrio, músico, né? O que toca órgão numa igreja, se parece com Hermann Hesse porque o próprio Hermann Hesse também era músico, também era filho de um especialista em religião, também rejeitou a autoridade do pai. Esse amigo Damian também é muito importante na história do Hermann Hesse. De todos os personagens, ele é o menos crível. Ele nem se parece uma pessoa de verdade, porque ele funciona realmente como um guia, como alguém que inspira o confuso protagonista, um jovem que está tentando se encontrar e que está sofrendo, que está sofrendo pra caramba, passando chantagem dos outros e tal. Ele não parece uma pessoa de verdade porque ele é muito autoconfiante, ele é um cara muito sábio, ele parece mais velho, ele parece homem e mulher, ele representa tudo, né? Ele é a idade, a sabedoria, o feminino, o masculino. Ele não é uma pessoa de verdade, ele parece mais com aquela entidade que Sócrates dizia que o inspirava a dar suas aulas. Sócrates dizia que ele era inspirado pelo daimon. Tá percebendo? Damian, Daimon, que era uma entidade divina, que funcionava como a reflexão dele, funcionava como o elo entre ele e as divindades e tudo mais. É um conceito grego que representa, na verdade, essa nossa voz interna, a nossa voz da consciência. Então é óbvio que Damian não surge aqui como uma pessoa real. Quem é muito mais real é o Emil Sinclair, que realmente se parece com uma pessoa de verdade. Nas conversas que os dois têm, Damian é muito provocativo, ele transmite ensinamentos que depois eu fui descobrir que são muito inspirados nos livros do Nietzsche, um autor que Hermann Hesse adorava e que também foi um dos responsáveis pela construção do novo homem, do novo homem que viria no século XX, né? Então tá tudo relacionado. Então com isso dá para entender melhor aquelas ideias que eu trouxe no começo do vídeo, a ideia de que a humanidade precisaria nascer de novo, destruindo as tradições anteriores que dividiam o mundo estupidamente entre bem e mal, entre pecado e virtude, sendo que todos nós seres humanos temos as duas coisas dentro de nós. A gente tem que entender onde está o nosso equilíbrio diante dessas forças contrastantes. A gente precisa superar esses conceitos ultrapassados para evoluir como seres humanos. É interessante porque até mesmo o conceito do evolucionismo, que era novidade também, que o Darwin tinha apresentado há relativamente poucas décadas, é utilizado aqui de maneira filosófica, com a ideia de que a humanidade também precisa evoluir, precisa superar barreiras e bloqueios anteriores para atingir um novo estágio de desenvolvimento e de plenitude e quem sabe alcançar a felicidade, né? Porque é tudo isso que os seres humanos querem, é felicidade. Alguém já encontrou? Eu tô procurando. Então fiquem com uma imagem muito importante. É uma metáfora que aparece no livro. Muitas vezes aparece a imagem de uma ave, de uma águia heráldica. Sabe o que é heráldica? É aqueles brasões,
né, aqueles escudos que no mundo germânico e também no leste europeu e também na Rússia muitas vezes tinha uma águia representada, né? Existia uma águia heráldica entalhada na casa do Sinclair. Ele nem sabia porquê, mas tinha lá. Estava lá na fachada da casa dele. E aquela ave acaba servindo como uma metáfora para o renascimento do ser humano, o nascimento do novo homem, da nova consciência, da nova humanidade, porque uma ave nasce de um ovo. O ovo em si, é uma bolinha, é um mundo. Quando a ave está lá dentro, é um mundo que ela tem, o ovo. O que a ave precisa fazer para nascer? Destruir o mundo. Então, com isso, a gente tem a grande metáfora desse livro, que é: quem quiser nascer tem de destruir o mundo. Quem quiser alcançar a si mesmo, nascer, reconhecer o que você tem só seu e de mais ninguém, sem imitar ninguém, precisa ter a coragem de destruir um pouco todo aquele caminhão de conceitos e preconceitos e tradições e pesos que o mundo traz sobre a gente. A gente precisa da coragem de quebrar um pouco essas barreiras e esses paradigmas para conseguir alcançar a nossa plenitude e de fato nascermos como seres humanos. Aquele que quer nascer precisa destruir o mundo. Durmam com um barulho desses. Quem ficou curioso para ler Hermann Hesse, Demian ou Siddhartha, O Lobo da Steppe, todos esses livros eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Usa o link aqui embaixo quando você quiser comprar algum livro. Isso é muito importante para financiar esse projeto que traz literatura de qualidade para o YouTube no Brasil. E também, se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha, conheça a minha campanha no Padrim. Assim você consegue fazer contribuições frequentes, que também é muito importante para que esse projeto continue existindo. Um beijo para todo mundo. Vejam meu sorriso no rosto. Eu me senti uma pessoa melhor. Me sinto muito mais leve. O que esse cara faz comigo, gente? Hermann Hesse é muito legal. Já está entrando pro meu hall de autores favoritos. Beijão pra todo mundo, a gente se vê na semana que vem. Tchau!